Olá, no Dicas de Saúde de hoje eu vou conversar com a doutora Simone Duarte sobre um assunto muito importante, principalmente depois do período prolongado que a gente passou na pandemia, que é uma doença que se criou um alarme na população, a depressão. Inclusive, o número de crianças e adolescentes depressivos aumentou demais também depois da pandemia, se destacou. Tudo bem, Simone? Seja Tudo bem-vinda. bem? Tudo ótimo, Kelly. Simone, explica um pouco pra gente como é que está a situação hoje da depressão. Parece que ela se destacou mais, né, com esse período da pandemia. Então, olho para lá. Para a câmera, por favor. Houve uma mudança dos hábitos das crianças, né? Um bebezinho não podia engatinhar no chão. Lembra, em 2020, os bebês aprendendo a andar, aprendendo a engatinhar, houve uma mudança completa do hábito, da rotina das crianças. Então, aumentou o número de crianças e adolescentes depressivos, né? E existe também essa parte genética, que é muito importante, onde há o gatilho, né? Então, a genética, a capacidade da pessoa de desenvolver uma depressão é importante ser avaliada, porque se o paciente tem uma diminuição do metabolismo dos neurotransmissores correta, então vai haver esse distúrbio em que a pessoa desenvolve a depressão. É multifatorial, tem várias causas a depressão. Existe também a depressão no idoso? Sim, o idoso ele precisa pegar sol, ele precisa caminhar, né? Ele ficou muito restrito, ele ficou com medo, então houve uma deficiência, uma necessidade de vários suplementos, de vitaminas, né? Então, houve um medo geral na população. O idoso, ele também tem muitos quadros de depressão, e isso baixa o sistema imunológico. Muitas vezes o velhinho, o vovozinho, ele acaba não tendo volta, né? Quando ele entra em depressão, ele se entrega. Já notou isso? Simone, de que forma que a nutrologia, a área que você é especialista, ela pode ajudar tanto crianças, adolescentes, um adulto e os idosos a se proteger da depressão? Então, a necessidade nutricional correta de vitaminas, vitamina B6, piridoxina, o triptofano, várias vitaminas, vários nutrientes, eles entram como ingrediente para que haja um metabolismo correto. O paciente que tem uma deficiência metabólica em vitaminas, minerais, como a vitamina D, que é o colecalciferol, que entra até como um hormônio, atua como hormônio, né? A vitamina D, ela atua em 250 processos metabólicos do corpo. Então, é importante que a gente observe quais são as deficiências nutricionais, o que o paciente absorve corretamente, o que ele não está absorvendo e corrigi-los. E a gente pode tentar tratar a depressão ou evitar que ela aconteça sem o uso de medicamentos desses tarja pretas, que normalmente é a primeira opção dos psiquiatras ou dos psicólogos, né? Sim, como eu havia dito antes, fazemos um tratamento multidisciplinar, o paciente ele tem um acompanhamento com a psicoterapia, o psiquiatra também entra fazendo um papel muito importante nisso, onde há uma avaliação de uma necessidade, às vezes, de um ansiolítico, alguma coisa que possa resolver, né? Porque às vezes o paciente ele está em depressão e tem que ser resolvido. Aquela situação ela tem que ser revertida, senão acaba tendo consequências piores. E o nosso acompanhamento, né, associado seria para melhorar o paciente de uma maneira geral, em que ele responda melhor aos tratamentos do psiquiatra. Tem até um colega psiquiatra que fez um trabalho muito bonito conosco lá na Clínica Linus em relação a estudo genético da medicação correta do paciente. Então, não estava havendo uma boa resposta do paciente na depressão.
houve um estudo genético das medicações em relação ao metabolismo do paciente para ver que medicação correta seria e, em conjunto com os nossos tratamentos, quando há necessidade de algum tratamento endovenoso, quando existe uma dificuldade na absorção. Como é que é feito o tratamento e antes do tratamento, como é que é feita a descoberta de que um adolescente, por exemplo, está deprimido? Como é que a gente identifica isso? Os pais notam que o adolescente ele fica mais incluso, ele não sai muito de casa, ele começa a ter hábitos modificados, ele ganha peso, pode ter uma compulsão alimentar, comer muito em casa, ou ele perde muito peso. Há uma mudança de hábito, da rotina, né? Fica mais jogado na cama, não sai do quarto ou não sai da sala, fica vendo Netflix direto, não sai do celular, não come ou está comendo demais, há uma mudança do peso, né? E o perfil, né? A criança ou adolescente, eles conversam menos com os pais, eles acabam ficando mais estranhos, né? Os pais acabam não reconhecendo aquela criança, aquele serzinho dentro de casa. E para chegar até a nutrologia, os pais devem ir direto procurar uma médica nutróloga ou passam primeiro por uma psicóloga para depois entrar com o tratamento da nutrologia? É feito um tratamento multidisciplinar nesse caso? Essa escolha dos pais, às vezes levam direto para uma psicóloga, a psicóloga encaminha para um psiquiatra se houver necessidade, para o nutrólogo, ou alguns levam para o nutrólogo, né? E nós fazemos uma bateria de exames, vemos se há alguma deficiência nutricional, o que chegou a essa alteração metabólica e vendo, então o seu filho está passando por um estado depressivo, vou lhe encaminhar para um especialista e para uma psicoterapeuta para que a gente faça um trabalho em conjunto. Então, é muito importante essa avaliação da criança. A criança, quando tem deficiência de nutrientes, não é só a depressão que envolve, né? Existe uma alteração do crescimento, né? Em geral. Tem muitos adolescentes que desenvolvem anorexia. É possível reverter esse quadro? Sim, e dá trabalho, mas é possível, né? Existe todo um acompanhamento, todo um envolvimento da família em relação a isso, porque a criança, o adolescente que está com anorexia, ele se enxerga gordo, ele faz até as dietas escondidas, né? Finge que está comendo, enche o prato, aí você acha que a criança está comendo aquilo e no fim está comendo só o que ele selecionou e depois joga fora o resto. Engana a todo mundo, né? Porque sabe que a família está de olho, ele começa a achar que está com um complexo de perseguição, que a família está perseguindo, que isso é paranoia da família e que ele realmente acha que está gordo, né? E tem também o quadro de bulimia, né? Que a criança até come na frente dos pais, mas depois ela cria a situação de ânsia de vômito para poder colocar a comida para fora. Como é que os pais podem ficar atentos a esse quadro também? Sempre vai haver uma mudança do comportamento desse indivíduo, né? A mudança do comportamento é a primeira parte em que deve ser notada. E a alteração do peso. A criança às vezes está um pouco mais abatida ou começa a fazer mais esportes, mais exercícios. A pessoinha muda e deve ficar em cima de uma maneira ou de outra, envolver, né? Às vezes existe uma negação. Eu não vou no psiquiatra, eu não vou no psicólogo. Infelizmente, os adolescentes, a pessoa acha que não precisa do psicólogo, que não precisa do psiquiatra. Eles encaram aquilo como se as pessoas estivessem condenando, né? Então, o fato de levar para um nutrólogo, para um médico, um clínico geral ou para o pediatra, né? É mais aceitável. E aí nós encaminhamos, né? Trabalhamos em conjunto até, porque a princípio você acha que a criança ou adolescente com anorexia não vai querer ir, não vai aceitar,
né? Agora, não, vamos no nutrólogo para ver se está tudo certo, vamos fazer uma avaliação, já que você está se sentindo assim, é mais fácil, né? No teu pediatra, minha filha, vamos lá fazer uma avaliação, como você quer se sentir. E aí eles mesmos chegam no consultório com aquela visão, doutor, eu estou fazendo uma dieta porque eu tô assim, eu quero perder massa magra porque eu tenho uma gordurinha. Então eles começam se soltam mais, né? Acaba sendo uma rejeição menor, né? O tipo de profissional escolhido. E aí nós conseguimos encaminhar para o especialista de uma maneira correta e ajudamos aos pais, né? Isso acontece dezenas de vezes, é bem comum. Que mensagem você daria hoje para os pais que estão notando esse tipo de mudança de comportamento nos filhos? Observem seus filhos, né? Lembrem que a criança, ela sofre, né? O adolescente, o jovem, ele sofre uma mudança hormonal muito grande. É uma mudança de tudo. É a apresentação do mundo para eles. Eles têm que se tornar responsáveis, eles têm que fazer escolhas muito rápido. Então, existe uma confusão na cabecinha dos filhos de vocês. Então, existe muita dúvida, muita insegurança, muito complexo, né? E a gente não sabe o que acontece no mundinho deles, nos grupinhos, né? Na escola. Precisam ser mais observados, conversem mais com os filhos de vocês, observem se está tudo bem, se eles perderam peso, levem ao médico, façam uma avaliação, né? Eu diria também que um dos itens que não pode ficar de fora dessa conversa é a comparação que um jovem, um adolescente faz com o outro, né? Tá sempre se comparando com uma figura que faz sucesso, com uma amiguinha que é mais popular. Uhum. Eles se comparam, existe o bullying, existe uma necessidade de ser aceito nesse ambientezinho, existe o processo de ansiedade muito grande quando eles estão para o vestibular. É uma pressão absurda. Às vezes, eles se sentem pressionados pela família, a família nem está pressionando, né? A pressão é deles mesmo, a pressão da escola, do cursinho, faz com que eles mudem Existe um transtorno de ansiedade muito grande que pode desenvolver algo mais sério. Tem que ser avaliado. Tá certo. Muito obrigada por essas dicas super importantes. E a gente volta no próximo quadro com mais dicas de saúde para você. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.